Oi, gente! A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui reunidos mais uma vez para encerrarmos o estudo do Evangelho segundo escreveu Mateus. Hoje nós vamos estar fazendo menção ao último capítulo, capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Louvado seja Deus pela sua vida, que esteve comigo nesse tempo, onde nós podemos aprender mais da palavra do Senhor, ver a essência do nosso Salvador, do nosso Redentor, e tudo aquilo que ele trouxe sobre a nossa vida durante esse tempo de ensino. Muito obrigada por participar, por fazer parte comigo, dessa plataforma, digital, a qual o Senhor tem nos abençoado e nos proporcionado esse momento de ensino, de aprendizado, de divulgação da palavra do Senhor. Esse canal só está aqui funcionando porque tem você aí do outro lado, para estar junto comigo aprendendo a palavra do Senhor, Esse canal não existiria se você não tivesse aí para junto comigo estar aprendendo da palavra do Senhor. Então vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 28, nos diz assim, nos fala sobre a ressurreição do nosso Jesus Cristo. E diz assim, verso 1, capítulo 28. Depois do sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto na terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Dá para você imaginar? Essas mulheres chegaram ali, e quando elas chegaram ali, houve um grande terremoto. E quando esse terremoto aconteceu, um anjo de Deus desceu do céu. E esse anjo removeu a pedra. E ele se sentou em cima da pedra. É uma coisa assim maravilhosa que não só essas mulheres viram, mas os guardas também viram. E a palavra do Senhor vai mostrar isso. Vamos continuar lendo. Verso 3. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Então os anjos, eles eram como relâmpago. Você já olhou um relâmpago? Gente, um relâmpago quando cai assim na nossa frente, a gente fica assim estatalado. É como se em volta do relâmpago tudo fosse negro, escuro. E ele vem e ele clareia tudo. Então, era uma claridade que ofuscava a visão. E o branco das roupas dele era um branco que a gente não conhece, é algo celestial. Gente, essa foi uma cena real que aquelas mulheres e aqueles guardas tiveram, que eles viram. Eles viram o terremoto, viveram aquele momento de terremoto e de repente apareceu um anjo que veio do céu, um ser brilhante, um ser majestoso que tirou aquela pedra da frente e que fez com que aquela grandiosidade de Deus se manifestasse ali na vida deles. Foi algo real, não foi algo imaginário, foi algo vívido que eles presenciaram ali. E continua dizendo, verso 4. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Esses homens, eles ficaram ali como mortos, eles não podiam acreditar naquilo que os olhos deles viam. Era algo tremendo, maravilhoso, Verso 5. Então o anjo disse para as mulheres: não tenha medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Então o anjo aqui, ele começa a falar com as mulheres. Ele não falou com os guardas, ele não estava nem aí para os guardas, porque aquelas mulheres estavam ali buscando Jesus Cristo,
buscando o seu mestre, e o anjo sabia disso, e por isso ele se referiu a elas, ele se direcionou a elas, servas do Senhor, mulheres que amavam a Deus e seguiam a Jesus como seu mestre, seu ensinador, seu discipulador, seu salvador. Verso 7 diz: vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha que dizer para vocês. Então o anjo chegou, disse para elas: olha, vocês estão procurando Jesus Cristo que foi crucificado, mas ele já ressuscitou. Mas vem aqui ver o lugar aonde ele estava. E aí ele chega para essas mulheres e fala assim: olha, vá até os discípulos e diga para eles que ele ressuscitou e que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Isso era o recado que eu tinha que dar para vocês. Agora eu me vou e vocês vão. Então o anjo de Deus, ele vem para fazer algo específico quando ele é direcionado por Deus. Não pense que anjo está aí à toa, sem fazer nada. Não, anjos, eles são mediadores entre nós e Deus, e eles são direcionados para fazer algo que Deus determinou. Eles não ficam andando à toa pela terra, não, eles têm propósito, eles cumprem o propósito de Deus, tá? Anjo não fica por aí batendo asa à toa, não, como algumas pessoas têm costume de dizer e fazer e falar, né? Não, anjo, eles são soltos por Deus, direcionados por Deus para fazer algo específico que Deus tem para fazer. Verso 8 diz assim: elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegre. Era um sentimento de medo, de alegria, uma mistura, uma ênfase muito grande naquilo que elas estavam sentindo, nas emoções dela, que elas não conseguiam nem distinguir o que era mais forte. Verso 9. Verso 8 ainda, né? Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus Cristo enviou o anjo falou com elas saíram dali eufóricas, cheias de emoção, de alegria, de medo, de temor, de tudo aquilo que tinha acontecido. E Jesus o que fez? Jesus se apresentou para elas. Jesus não deixou elas saírem dali do jeito que elas estavam, com a mensagem do anjo que já era para elas maravilhosíssimo. E elas estavam assim, estupefadas de tanta maravilha daquilo que Jesus tinha feito. E aí o próprio Jesus se apresenta para elas. E elas reconhecem Jesus e elas abraçam os pés de Jesus e elas adoram a Jesus em verdade. É lindo, é lindo. É lindo o que o nosso Senhor faz pelas nossas vidas. Verso 10. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia e eles me verão ali. O recado que o anjo deu, Jesus também veio e enfatizou isso para aquelas mulheres. E elas saíram dali e foram fazer. Verso 11. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Então você vê que os guardas que estavam ali, que presenciaram tudo, eles saíram correndo para deixar os sacerdotes a parte do que tinha acontecido, para informar os sacerdotes, os principais da sinagoga, aquilo que tinha acontecido. Verso 12 diz assim: os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia em dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite quando vocês estavam dormindo e roubaram o corpo.
Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Então aqui deixa bem claro que eles subornaram os soldados, os guardas, para eles mentirem. Eles garantiram a segurança desses guardas. Eles falaram assim: pode mentir, que nós vamos ficar do lado de vocês, mesmo que o governador, mesmo que alguém de autoridade venha saber daquilo que aconteceu, nós estaremos do lado de vocês falando e garantindo que essa mentira seja contada como verdade. E é por isso, aqui no finalzinho diz, e esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Por isso, até o dia de hoje, explica que até hoje existem judeus não messiânicos, que não acreditam que Jesus Cristo era o Messias e que ele veio em forma de homem e foi crucificado. Por quê? Porque os principais sacerdotes, eles subornaram e esconderam a verdade sobre Jesus. Por isso que existem judeus que não acreditam que Jesus Cristo era o Filho de Deus e foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia. Mas existem muitos que creram e que foram, sim, salvos, libertos, transformados pelo poder de Jesus. Verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Por que 11 discípulos, gente? Porque Judas já havia sido morto, já não estava mais sobre a terra, né? Ele já não estava mais ali. Então, por isso, 11 discípulos. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram dúvidas. Quem teve dúvida, gente? Quem é? Como eu já disse para vocês, Mateus ele é muito sucinto nas informações, mas nos outros evangelhos, lá em Marcos capítulo 16, lá em Lucas 24, lá em João 20, tem mais informações de tudo aquilo que aconteceu. E se Deus abençoar, nós conseguiremos dar continuidade aos estudos e talvez aprenderemos mais explicadamente aquilo que aconteceu aqui. Mas Mateus ele era muito reto em tudo que ele ensinava. Então ele não diz quem era que duvidava, mas dizia sim que alguns tiveram dúvidas. Verso 18. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo recebeu toda a autoridade da parte de Deus, porque ele se entregou por amor de nós. Então Jesus Cristo cumpriu a ordenança de Deus e recebeu poder e autoridade no céu e na terra. Já não existe mais limite para Jesus operar milagres, maravilhas sobre todo o céu e sobre toda a terra. Verso 20, verso 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus aqui, ele deu uma ordenança. Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. E isso tem acontecido, porque com a tecnologia, o mundo todo sabe quem é Jesus. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, em São Gabriel da Palha, no interior do Espírito Santo, e pessoas, até mesmo fora do Brasil, estão assistindo esses estudos. Então, essas pessoas estão tendo acesso à palavra de Deus. Eu estou aqui cumprindo a ordenança do Senhor, ensinando vocês e aprendendo de vocês a ordenança e a obedecer a tudo o que o Senhor Deus deixou para nós. É uma ordenança, guardar, ensinar
a palavra do Senhor. E no final, Jesus Cristo diz: e lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Outra tradução também diz assim: eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Amém. Então, Jesus está conosco até o fim do mundo. Esse mundo vai passar, vai ter fim, mas a presença do Senhor em nós, ela vai ser contínua por toda a eternidade. Pode céus e terra se passar, mas a presença do nosso Jesus na nossa vida, ela vai continuar operando milagres em nós. Amém? Esse foi o último versículo do capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus, porque conseguimos romper até aqui. Bendito seja Deus, eu glorifico ao Senhor pela sua vida, pela sua disponibilidade. Te convido mais uma vez a curtir esse vídeo, a compartilhar com pessoas que você sabe que precisa. E eu quero agradecer a Deus pela sua presença aqui nesse canal. E quero abençoar a sua vida com toda sorte de bênçãos espirituais. Que o Senhor continue nos abençoando, nos fazer crescer em graça, em conhecimento das Escrituras e da palavra do Senhor, que possamos todos os dias estar mais sensíveis à voz do Espírito Santo, para que verdadeiramente possamos ser discípulos do Senhor, guardar as ordenanças de Deus e viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, passa para as outras pessoas. Não guarda esse ensinamento só para você. Tá bem? Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo. Assim conforme o Espírito Santo for direcionando, para que eu possa estar aqui junto com você. E se você quiser dar a opção aí de algum estudo bíblico ou algum livro da Bíblia que você queira aprender mais, compartilhe aí com a gente nos comentários. E quem sabe o Espírito Santo de Deus vai direcionando e a gente consegue fazer mais alguns estudos aí. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Fica com Deus e um grande abraço.